Aí, galera, buenas. Professor maravilhoso, coisa mais sensacional do planeta, o que o senhor vai fazer conosco hoje? Segredo não é, porque está aqui no quadro. Era Vargas, tá? Então nós vamos entrar numa pegada seca aqui hoje. Eu quero fazer para vocês Era Vargas. Eu fiz na minha cabeça aqui Era Vargas 1. Nessa Era Vargas 1, então, eu vou falar dos governos provisório e constitucional, tá? Provisório e constitucional. Pois bem, governos provisório e constitucional, eles vão somar ambos 1930 até 37, esse período da nossa história. Então nós vamos começar aqui, claro, que pelo provisório, amores. Lembrando que Vargas assumiu o poder no Brasil a partir da Revolução de 30 e ele ficou à frente do poder, então, de maneira provisória. E como governo provisório, ele já começou fazendo algumas coisas emergenciais. Então nós vamos entrar aqui nas chamadas primeiras medidas. Professor, o que o Vargas fez logo que assumiu o poder no Brasil? Primeiras medidas. Ele vai fechar o Congresso, no caso o Legislativo foi fechado. Em cima disso, ele suspendeu a Constituição e após fazer isso, o que ele faz? Ele instala interventores à frente dos estados. E você deve estar pensando aí no conforto da sua cadeirinha. Professor, o que seria esse diabo de interventor? Primeira coisa, ele vai fazer o papel de governador do estado. Com a diferença, o governador é eleito, portanto ele pode ser direita ou esquerda do presidente, o interventor não. Ele é indicado. Então é um cargo que vocês chamam por aí de cargo de confiança. Então, com essa instalação de interventores, o Vargas não tinha oposição dentro dos estados. Uma coisa interessante que ele fazia também, ele costumava colocar um interventor, sempre eram militares, ele adotava isso até mesmo pela dureza, pela rigidez dos militares, e esses interventores eram militares e de estado diferente ao da atuação. Então, no Paraná, nós íamos ter um interventor pernambucano, no Rio de Janeiro, um interventor paraibano, no Rio Grande do Norte, um interventor catarinense, assim por diante, para evitar a questão do bairrismo. Agora, amores, pegadinha, vestibular, cuidado com essa questão do governo provisório. Nós achamos que ditadura do Vargas é o Estado Novo, 37 a 45, mas esse governo provisório também ele pode ser caracterizado como um período de endurecimento. O Congresso estava fechado, a Constituição suspensa, tá? Agora, com relação à economia, eu até vou colocar de forma bem clara para vocês, ó. Atendeu o café pela última vez e avisou os cafeicultores. Os senhores do café, eu estou comprando café excedente, mas fechem esse sorriso amarelo do rosto, porque eu não vou fazer como faziam os administradores da República Oligárquica. Eu compro café, não tem dinheiro para isso, na verdade ele emitiu dinheiro sem lastro, que depois ele vai recolher e dilacerar para não gerar inflação, e ele não armazenou esse café, pelo contrário, ele exterminou até o estoque regulador que já tinha. Então ele falou para os cafeicultores, eu estou fazendo isso para evitar um fator multiplicador de desemprego a partir do campo, só que a partir desse momento vocês se virem, eu estou exterminando a principal concorrência de vocês, que é o estoque regulador do governo. A partir da próxima safra, deem seus pulos. Então é dessa forma que ele atende o café pela última vez.
Agora, Vargas, a partir do governo provisório, política, tá? Ele desenvolveu o sistema populista. Então, populismo, pelo amor de Deus, é a partir de Getúlio, tá? Sistema de populismo. Quando eu agrado em partes ao povo para manter esse povo sob controle. E até vou colocar aqui na frente, ó. Exemplo, leis trabalhistas. As leis trabalhistas eram uma forma de praticar, sim, o populismo à frente do Brasil, tá? Leis trabalhistas. Então, muito cuidado, porque às vezes vocês são induzidos a acreditar que o populismo no Brasil é a partir da saída do Vargas com Dutra. Não. O iniciador do populismo no Brasil foi Getúlio Dornelles Vargas, tá bom? Aqui, 1932, dentro do governo provisório, Vargas enfrenta e vence a revolta. Esquece que não vai vir revolução constitucionalista mais, gente. Vai vir revolta paulista de 1932, tá? Porque se colocar a revolução constitucionalista vai deixar evidente o que os caras queriam. Essa revolta paulista de 1932, ela é caracterizada pelo iniciais MMDC, de Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. 4 estudantes mortos numa passeata, uma manifestação antivarguista. O que o Estado de São Paulo queria? São Paulo pedia. Porque é interessante saber por que os caras se revoltaram contra o governo a ponto de fazer uma revolução. Um interventor civil e paulista, porque São Paulo tinha sido grande prejudicado pela Revolução de 30. E São Paulo pedia também, ou melhor, exigia uma Constituição. Tudo isso foi atendido pelo Vargas, que além do mais pagou essa conta aqui, tá? Como assim, Fabinho? Exatamente o que você está entendendo, meu amor. O que São Paulo contraiu para fazer a Revolução Constitucionalista de 32, Vargas, além de dar para eles o Armando Salles Oliveira, que foi um dos fundadores da USP, como interventor paulista, era civil, daria uma Constituição em 34 e ainda custeou, pagou todos os gastos que São Paulo teve com a Revolução de 32. Então, 1934, conforme ele havia prometido, ele já tinha montado uma Assembleia Constituinte, foi promulgada a nova Constituição. Que ele disse para os caras de São Paulo, falou: galera, não adianta eu ficar com gracinha, porque eu vou precisar fazer uma coisa bem feita. Não adianta eu me basear na Constituição de 1891. Eu tenho que fazer uma coisa do zero. E ele fez uma coisa bastante bem feita. Dessa Constituição de 34, nós vamos ter novidades trazidas pela Carta Constitucional de 34. Entre elas, o voto secreto, direto já era, vai trazer também, graças ao bom Deus, o voto feminino, que até então as mulheres não existiam politicamente no Brasil, vai trazer também, além do voto secreto e voto feminino, a instalação do ensino público primário, tá? 0800, gratuito. Então, o pessoal também só tinha acesso à escola de grátis a partir de 34, entre outras novidades. Aí sim, nós vamos ter, após o provisório, governo constitucional. Vargas, para vocês terem ideia, foi engessado como presidente, tá? Não houve a questão de eleição, não era previsto reeleição nessa Constituição de 34, vale lembrar.
E esse governo constitucional, então, ele vai ser de 1934 até 1937, tá? Então vai pegar esse período aqui. Eu só vou dar uma dica para você que está assistindo essa aula, Fabinho, agora. Atenção, pessoa bonita que olha para mim do lado dele lá. Ele não queria ficar no governo até 38, ele queria ficar mais. Então, automaticamente, a intenção dele já era arrastar esse mandato. Por isso vocês vão ver um corte em 37 e o sequencial, tá bom? Nesse governo constitucional, o que vai caracterizar o período vai ser um choque entre dois blocos políticos que existiam no Brasil. Um choque entre a direita varguista e um choque entre a esquerda varguista, tá? O Brasil tinha duas compactações, duas formações políticas. A direita política era chamada de AIB, ou então Ação Integralista Brasileira. Você deve estar meio por fora da AIB no Brasil, mas foi o modelo totalitário, foi o nosso nazismo, o nosso fascismo, era chamado de AIB. Então também integralismo, até é interessante ver esse nome aqui, porque quando nós falarmos de regime totalitário numa aula de geral aí para frente, nós vamos falar de integralismo, fundado por um jornalista intelectual político chamado Plínio Salgado, e era um partido bastante moralista, né? E a esquerda era chamada de ANL. Esse pessoal aqui tinha um intuito: bater em cima do Getúlio, tá? Contrariar os mandos de Getúlio, contestar, querer que ele saísse do poder. Tudo isso era a intenção da ANL, chamada de Aliança Nacional Libertadora. Então aqui tinha socialista, tinha comunista, tinha anarquista. Todo mundo que vocês imaginam estava envolvido nessa ANL aqui, tá? Tenentes que não estavam satisfeitos, parte do exército, um monte de gente no meio, considerados todos subversores, no caso a ANL. Então aqui era realmente um embate. O que acontece então? O crescimento da ANL assustou Vargas, tá? O crescimento da ANL assustou Vargas. Eu vou lembrar para vocês, até vou deixar anotadinho aqui, ó, um trecho da carta de Prestes. Teve uma comemoração em 1935 em alusão aos 13 anos da revolta dos 18 do Forte de Copacabana. E nesse bendito evento foi lida uma carta do Luiz Carlos Prestes, que estava fora do Brasil. E esse cara dizia o seguinte: todo poder deve ser dado à ANL. Todo o poder deve ser dado à ANL. O que o Vargas falou? Falou: essa fala é subversiva. Ou seja, a partir daí o que ele faz? Ele faz o óbvio. Apoiado numa lei, aposto que muita gente nunca ouviu falar disso daqui, Lei de Segurança Nacional. Vargas extinguiu a ANL. Extinguindo a ANL, só sobrou para o Partido Comunista Brasileiro fazer oposição. E esse Partido Comunista Brasileiro organizou para 1935 uma revolta que ficou conhecida na história do Brasil como Intentona Comunista. Foi uma revolta, então, para tentar depor Vargas, tirar Vargas do poder. E essa Intentona Comunista foi também, como a revolta civil de 32, abafada por Vargas.
Aí ele já tinha instalado ou declarado uma lei de segurança nacional. O que veio depois disso? O estado de sítio. Quando eu tenho estado de sítio, lembro a vocês mais uma vez, naquela aula de Arthur Bernardes, eu passei isso, quando todos os direitos concedidos ao cidadão pela Constituição são temporariamente suspensos. Em cima disso, o Vargas encomendou esse documento, chamado de Plano Cohen, ou Cohen, tá? Plano Cohen. Esse Plano Cohen, ele simplesmente serviu de desculpa para a instalação, o vestibular sempre cobra isso, da ditadura. Esse Plano Cohen, ele foi encomendado pelo Vargas para um general. Então Vargas encomendou o Plano Cohen para um cara chamado Olímpio Mourão Filho. Vocês vão ver o Fabinho falar de Olímpio Mourão Filho na aula de ditadura militar, porque ele vai ser um dos líderes da ditadura militar, da instalação. Ele que vai derrotar, que vai dominar a guarnição de Belo Horizonte no 64, tá? Então são pessoas que vocês vão voltar a ouvir falar aqui na história do Brasil. Então esse Plano Cohen serviu de desculpa para a instalação da ditadura. Como é que foi? Foi uma carta montada pelo Mourão, encomendado pelo Vargas, e que dizia que havia uma ameaça vermelha, e teve todo o respaldo, toda a credibilidade. Por quê? Já tinha acontecido no Brasil a intentona comunista em 1935. Então o Vargas foi à imprensa, né, e discursou que para o bem do Brasil, para manter a segurança nacional, ele estava instalando a ditadura, tá? E a essa ditadura ele chamou de Estado Novo. Para quem não leu ou não está fazendo a ligação, Estado Novo era conforme era chamado o regime do Salazar em Portugal. O salazarismo português, que é a versão nazi-fascista do totalitarismo em Portugal, como aqui no Brasil chama de integralismo, o salazarismo era chamado de salazarismo ou Estado Novo, Estado Novismo que falava. Então nós pegamos esse Estado Novo como o nome da ditadura varguista. Esse Estado Novo se arrasta então 37 e 45, mas é um tema que você vai ver comigo na próxima aula, ok? Beijo.